Olá e seja muito bem-vindo. Meu nome é André e este é o canal de review tático Jiangxi. Nosso objetivo será o de mapear batalhas cinematográficas. Iremos mergulhar em filmes com temáticas de guerra para analisar os caminhos que levaram a esse determinado conflito, suas repercussões e, claro, o próprio combate em si. E para guiar nossas análises usaremos os preceitos milenares de Sun Tzu na obra Arte da Guerra. Escrita não por qualquer um, mas sim por um general, conselheiro real, estrategista e ainda filósofo que viveu na China por volta do século V a.C. O livro, com um título bem sugestivo, apresenta métodos sobre como se portar em um estado de guerra. A obra original é composta por 13 capítulos. Nós usaremos dos seus princípios para julgar as estratégias adotadas pelos roteiristas e diretores nos longas-metragens. Batalhas gravadas em filmes geralmente são de altíssima complexidade para serem feitas e de alto custo, que acabam criando aquele visual épico, mas que por vezes acaba ficando meio confuso ao assistir. É aí que eu entro. Eu vou escolher um filme, assistir, reassistir várias e várias vezes e clarear em outras perspectivas sobre o que está acontecendo em campo de batalha. Para manter uma análise organizada, todo review será dividido em 4 tópicos principais. Falaremos sobre o general, a previsão, o prelúdio, o confronto, para no final calcular o seu nível de experiência. Lançado em 19 de maio de 1995 e com quase 3 horas de duração, Coração Valente conta uma história épica que arrebatou 5 Oscars, incluindo melhor filme e melhor direção. Dirigido e estrelado por Mel Gibson também, né? Claro, ficaria bom. Ao longo da trama, acompanhamos a trajetória de William Wallace, um herói do século XIII que lidera uma sangrenta rebelião escocesa contra o domínio inglês. E é aqui que nosso foco entra. O longo apresenta batalhas onde os escoceses provaram que, na prática, uma boa estratégia supera facilmente a força bruta e a superioridade numérica. O filme se inicia desenhando o cenário político da época. Resumo da ópera: o rei da Escócia morre sem deixar herdeiros. Tirando proveito do caos, o rei da Inglaterra assume o comando do país, mergulhando a Escócia em uma era de conflitos internos e miséria. E é nesse cenário que conhecemos William Wallace, que ainda não passa do pequeno Wallace, mas que logo no início do filme perde seu pai e seu irmão, ambos mortos pelos ingleses. Sendo assim, é adotado pelo seu tio. Muitos anos depois, o nosso protagonista retorna à sua terra natal, que agora é sufocada pela tirania da coroa inglesa. A princípio, Wallace só quer viver em paz, seguir sua vida, deixando claro que não pretende entrar em conflito. Mas então uma tragédia causada por uma patrulha inglesa muda tudo para o nosso protagonista. E esse é o estopim que o instiga a iniciar uma revolta camponesa contra os ingleses. A partir daí, vemos Wallace e seus conterrâneos agindo nas sombras, usando táticas de guerrilha e sabotagem contra as guarnições locais. Sem muita demora, essa insurgência chama a atenção do rei inglês, que em resposta envia uma força colossal para esmagar a rebelião. E isso nos leva à primeira grande batalha do filme, a Batalha de Stirling. É aqui que o exército escocês, mesmo em grande desvantagem, conquista a vitória. E Wallace se revela um grande estrategista, liderando seus homens a um triunfo que parecia ser impossível. Então, sobre as características do general. Para começar, William Wallace personifica virtudes fundamentais que Sun Tzu descreve logo no início de sua obra. Ele não lidera usando o medo ou a força, ele vira um exemplo.
Ele se torna símbolo da insurgência escocesa ao pegar um bando de camponeses com ferramentas de fazenda e os transformar em um exército capaz de combater seus opressores. Como é apresentado em Arte da Guerra, capítulo 1. A liderança deve conter sabedoria, sinceridade, humanismo, coragem e disciplina. Wallace entende que a guerra não é sobre ele, mas sim sobre o seu povo. Mesmo sendo movido a entrar no conflito por vingança, ele se torna o escudo da Escócia. Mestre em criar situações favoráveis, ele não joga o jogo dos ingleses. Ele usa o terreno, usa o tempo e principalmente a psicologia a seu favor. Ele não ataca como o inimigo espera, ele quebra a expectativa. Mas, se olharmos para o lado mais pragmático de Sun Tzu, Wallace comete erros. Os fundamentos do livro defendem que a habilidade suprema não está em ganhar batalhas sangrentas, mas sim em vencer sem precisar lutar. No capítulo 3, a regra de ouro. O verdadeiro mestre da guerra domina um exército sem lutar, conquista uma cidade sem cercá-la, derruba um estado sem se demorar muito. Wallace é rudimentar. Ele inspirou uma nação, mas para isso se tornou tão barulhento que virou rapidamente um alvo. E sem ter um governante que siga o caminho, a guerra que iniciou com a insurgência se torna demorada e acaba por cobrar muito do povo. Sun Tzu desaconselha isso. No capítulo 6 é dito: seja extremamente sutil, mesmo invisível. Seja misterioso, inaudível e atue de modo a controlar o destino do seu inimigo sem ser percebido. Sobre a previsão. A guerra nunca começa no campo, ela começa no caos político. Com a morte do rei da Escócia, que não tinha herdeiros, o rei inglês viu a oportunidade perfeita. O que era um país vizinho agora se tornou um território ocupado. E é aqui que entra a figura de um herói do povo. Mas esqueça o general por um momento. No início, temos apenas um homem que, quando criança, perdeu tudo para a tirania inglesa e foi forçado a crescer no exílio com seu tio. Quando ele retorna, suas intenções não é a de lutar, ele só quer a paz. Mas então, a busca por vingança o transforma, e dessa transformação surge um herói. Um homem pacífico vira símbolo da resistência e luta dos escoceses contra os ingleses. A arte da guerra é de importância vital para o Estado. É o domínio da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a perda. Após iniciar a revolta, Wallace não tinha um exército. Ele então usa de táticas de guerrilha. Ataque onde o inimigo estiver desprevenido e apareça onde não for desesperado. Os camponeses sabotam guarnições, usam o terreno a seu favor e agem como fantasmas. O problema é que essa insurgência não passa por despercebida e rapidamente é considerada como um potencial risco aos interesses do rei inglês, que, percebendo não se tratar apenas de um bando de fazendeiros barulhentos, organiza e envia uma grande força para esmagar a revolta. Enquanto as chamas da guerra aumentam, o representante do governo escocês se mantém neutro à situação. O caminho significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, seguindo onde for, sem temer o perigo, a vida ou a morte. O rei inglês confia na força bruta e na superioridade numérica, mas como veremos, os escoceses estão prestes a provar que na prática, contra uma boa estratégia, o número e a força é apenas um detalhe. Então vamos à descrição do campo. No filme, o exército escocês é o primeiro a se posicionar. O cenário é tenso. Batedores relatam uma desvantagem esmagadora de 3-1. E para piorar, os ingleses ostentam uma cavalaria pesadamente armada. A visão das tropas inimigas é tão assustadora que o medo se espalha, e muitos do lado escocês decidem desertar. Mas antes que abandonem o campo, eis que surge William Wallace. Com as pinturas de guerra e um discurso inspirador sobre liberdade, ele faz o que Sun Tzu descreve como o papel do general. Ele unifica a vontade de seus homens. Se as pessoas forem levadas a lutar pelo ímpeto, serão como rochas que rolam do cume da montanha. Isso é propensão. Em cena, os comandantes se encontram para tratar os termos. Wallace vai junto, mas não para negociar.
e sim para aplicar a lei do engano. Ele utiliza de provocações para instigar o inimigo. Ele quer que o general inglês perca a calma. Como diz Sun Tzu no capítulo 1, irrite o seu inimigo para causar confusão, estimule sua arrogância simulando fraqueza. E após uma série de outras provocações, não é que funciona? O comandante inglês, mordendo a isca, ordena um ataque total com sua maior vantagem, a cavalaria. O que parecia o fim para o exército escocês era na verdade uma armadilha fatal. Durante a grande batalha, vamos acompanhar tudo por um placar de guerra, pontuando os acertos e as falhas táticas de cada exército. E para nos auxiliar, vou trazer uma visão panorâmica da cena, mostrando como cada lado aplicou na prática as estratégias de Sun Tzu. Então vamos ao confronto. Com as tropas bem posicionadas e contando com uma enorme vantagem numérica, o general inglês é o primeiro a agir, e a ordem é dada, exatamente como a arte da guerra ensina, utilizando tambores e bandeiras para facilitar na comunicação. Levando em conta que os escoceses não possuem arqueiros, os ingleses avançam sua infantaria de atiradores para a linha de frente. Com uma posição segura e tendo o exército escocês na mira das flechas, agora é só aguardar a ordem de disparo. O clima é tenso, principalmente para o lado escocês, que se encontra em desvantagem. Então, quebrando o silêncio, William Wallace e seus soldados fazem o seu primeiro movimento. Eles começam a proferir gritos de guerra, mostrando a que vieram. Provocar o inimigo com gritos e insultos não é um movimento à toa, uma vez que as desvantagens do exército escocês os deixam incapazes de realizar qualquer manobra ofensiva. Eles utilizam a provocação como estratégia, instigando seu oponente a sair de sua formação e assim cometer erros ao abrir brechas. O general inglês, contando com suas vantagens, dá a ordem, e os arqueiros disparam. E a primeira nuvem de flechas cobre o céu. E agora, um divino recado. O senhor me diz que eu vou me sair bem desta, mas que tu estás perdido. Mesmo sob o contexto caótico que as flechas causaram, o exército escocês segue o plano e se mantém firme, dando continuidade com as estratégias do engano. Eles precisam de um vacilo do general inglês. E lá vai a segunda chuva de flechas. Afinal, flechas causam dano, então quanto mais, melhor. É exatamente nesse cenário de caos que William Wallace dá o sinal. A cavalaria escocesa recua para dar a volta e flanquear os arqueiros ingleses, mas o grande truque é, eles fazem isso simulando que estão apavorados e batendo em retirada. Todos os escoceses a cavalo estão fugindo. Nossa cavalaria vai dizimá-los feito grama. Enviem os cavalos. Ataque total. Com esse movimento, os escoceses unem duas estratégias. Primeiro, a cavalaria escocesa recua para se reposicionar, visando avançar na direção do flanco inimigo. Segundo, a ordem de William Wallace para a movimentação da cavalaria foi transmitida de forma que os ingleses não puderam notar. Sendo assim, o que estava realmente se passando ficou incompreensível para o general inglês, que por sua vez acabou tirando suas próprias conclusões. O choque do impacto de uma cavalaria desse porte atravessaria facilmente as linhas de defesa escocesa. Causaria um nível de desordem que impossibilitaria os atingidos de se reorganizarem.
As baixas seriam tantas que não sobraria o suficiente para continuar a batalha. E para você ter uma ideia da loucura que seria estar na linha de frente escocesa esperando esse ataque, vamos a uma brutal curiosidade. Imagine um cavalo de guerra junto com um soldado e toda a sua armadura. Estamos falando de uns 650 quilos. Agora, multiplique isso por 300 cavaleiros avançando em formação de ataque a cerca de 25 km por hora. Alguns cálculos podem nos dizer que o impacto gerado por essa carga de cavalaria inglesa foi de quase 5 milhões de joules de energia cinética. Para você visualizar isso, é o equivalente a um caminhão de 10 toneladas batendo em um muro a 110 km por hora. Esse é o peso que a primeira linha escocesa teria que suportar com essa investida. E o preço desse erro foi pago. A cavalaria cai na armadilha do exército escocês, que até o momento escondeu perfeitamente a sua verdadeira forma. Lanças gigantes, feitas especialmente para a ocasião, estavam escondidas no chão. Os soldados aguardaram o momento exato, revelando as armas só quando os cavaleiros ingleses já estavam perto demais para frear o ataque. Agora, toda aquela força de ataque da cavalaria está sendo usada contra ela mesma. Sem a menor possibilidade de parar, o choque dos cavaleiros contra as lanças lhes causa um poderoso dano. Enviem a infantaria. Em meio ao desespero de ver sua cavalaria ser completamente dizimada, o general inglês toma mais uma decisão inconsequente e ordena que toda sua infantaria avance para um confronto direto. Sem manter uma linha de formação clara e de maneira afobada, o exército inglês avança. Com esse movimento massivo dos ingleses, William Wallace não tem outra alternativa e, de forma rudimentar, dá ordem para que seu exército avance rapidamente ao ataque. Afinal, eles ainda estão em pesada desvantagem numérica e o combate direto agora é inevitável. Esse movimento dos escoceses de avançar ao encontro para um combate direto pode parecer apenas uma consequência da adrenalina do momento, mas William Wallace sabe muito bem o que está fazendo. Ele precisa engajar seus guerreiros o mais próximo possível das linhas inimigas. E por que isso? Bom, primeiro porque essa estratégia força o exército inglês a focar todo o seu desespero no combate corpo a corpo da linha de frente. Isso cria a distração perfeita para que os cavaleiros escoceses, aqueles que fingiram fugir lá no início, surjam na retaguarda inimiga sem serem notados. Segundo, porque ao encurtar essa distância, Wallace garante que, logo após esmagarem os arqueiros, seus cavaleiros conseguirão atingir as costas da infantaria inglesa o mais rápido possível, fechando assim um cerco brutal e sem saída. Os escoceses esconderam sua verdadeira força. Dividiram as tropas e as atacaram onde o inimigo não podia se defender, exatamente como dita o manual. Toda essa manobra nos mostra que, mesmo operando nas piores condições e sob pressão extrema, William Wallace, no posto de general, conseguiu enxergar o tabuleiro inteiro. Ele transformou uma desvantagem avassaladora em uma armadilha perfeita, resolvendo os problemas no meio do campo de batalha. Sob o comando de um general que se deixou levar pelo ego, os ingleses são completamente aniquilados em campo. O exército que tinha tudo para vencer subestimou seu oponente e foi enganado. E um detalhe histórico importante. Esse confronto entre os ingleses e os escoceses realmente aconteceu, no ano de 1297. Porém, diferente da batalha real que foi travada no estreitamento de uma ponte, o filme a adapta para um combate em campo aberto. É interessante ver como Mel Gibson trocou a ponte de Stirling por um campo aberto. Taticamente, a ponte seria um terreno fechado, e segundo Sun Tzu, muito mais fácil de defender. Ao escolher o campo aberto no filme, o diretor elevou o nível da dificuldade ao máximo. E para proporcionar um visual grandioso e épico, a produção contou com 1.600 soldados reais do exército irlandês, para atuarem como figurantes. Ou seja, a massa militar que você vê na tela foi gravada usando militares de verdade, ora vestidos de ingleses, ora vestidos de escoceses.
O desfecho dessa batalha não foi decidido apenas pela força das espadas, mas também pela inteligência de quem soube ler o cenário. No fim das contas, a vitória escocesa materializa uma das maiores e mais definitivas lições de toda a história militar. Quem conhece a si mesmo e conhece o inimigo, pode garantir a vitória. Quem conhece o tempo e o terreno, a alcançará de modo absoluto. De Sun Tzu, A Arte da Guerra. E agora, vamos às conclusões. Do General. No final das contas, William Wallace foi um líder humano incrível e um ótimo tático em campo, mas politicamente um general vulnerável. O que o deixou na categoria Guerreiro Bárbaro, tendo como habilidades especiais Grito de Guerra, Mestre do Terreno e Ataque Provocativo. Da previsão. Inflamada por uma governança autoritária e com faíscas de um homem que buscou vingança, a revolta incendiou e a guerra explodiu. Estrategicamente, as provocações e as manobras sem uma governança escocesa se tornaram de alto risco e acabaram atraindo o peso e a fúria de todo o exército inglês, o que deixa o filme com as características de O Rebelde versus o Império. Do prelúdio. Em resumo, a derrota da Escócia já era certa, mas o Wallace virou o jogo, substituindo as desvantagens por psicologia e matemática militar. Ele não usou da diplomacia, usou a lei do engano e atacou o orgulho do comandante inglês para forçar um avanço cego. No papel, os números não mentem. Uma desvantagem de 3-1 contra uma cavalaria pesada de elite significa que, em um combate direto, é game over. O que deixa a dificuldade da batalha para os escoceses em modo hard. Do confronto. No momento do impacto, Wallace prova que entende a psicologia do combate. O discurso inicial não foi apenas retórica, foi a criação do ímpeto, transformando seus homens em rochas rolando montanha abaixo. Ele atraiu a cavalaria com a ilusão de fraqueza, forçou o inimigo a expor a sua. A arrogância inglesa foi o combustível da própria derrota. Para Sun Tzu, vencer através de uma batalha brutal demonstra bravura, mas não é sabedoria. Wallace conquistou uma vitória heróica, mas falhou no ideal supremo. A vitória limpa e silenciosa onde o inimigo é derrotado antes mesmo da batalha começar. A matemática de Stirling. A poeira baixou, o sangue secou, e chegou a hora de fechar o nosso placar tático baseado nos preceitos de Sun Tzu. De um lado, a Inglaterra, o exército profissional, contando com 4 pontos de acertos táticos e 3 pontos de falhas táticas. E do outro lado, a Escócia, liderada por William Wallace, teve 9 pontos de acertos estratégicos e 3 pontos de falhas estratégicas. Para chegar a uma média de competência militar, nós somamos o total de ações decisivas tomadas por cada exército e tiramos a porcentagem de acertos. O exército inglês tomou 7 grandes decisões táticas do campo, com 4 acertos e 3 erros. Eles fecharam a batalha com uma taxa de eficiência de 57%. Já William Wallace e os escoceses tomaram 12 grandes atitudes decisivas em combate. Eles acertaram 9 vezes e erraram 3. Isso dá à Escócia uma taxa de eficiência tática de 75%. Aqui entra a sabedoria de Sun Tzu. Os 3 erros da Inglaterra foram erros de arrogância e cegueira. Eles não avaliaram o terreno, subestimaram o inimigo e morderam a isca da provocação. Eles caíram na armadilha porque falharam no cálculo básico da guerra. Os 3 erros da Escócia foram erros de forma. Wallace foi barulhento demais, permitiu que o caos tomasse conta pela falta de uma comunicação profissional e aceitou um confronto direto, o que Sun Tzu condena. No entanto, o volume de 9 acertos dos escoceses, usando a lei do engano, dominando o terreno, anulando a cavalaria e manipulando a mente do general inimigo, criou uma vantagem tão esmagadora que absorveu o caos do combate corpo a corpo. Para a matemática final, precisamos separar a eficiência em campo, os 75% que já calculamos, da profundidade total da arte da guerra, o quanto do livro como um todo foi aplicado. O livro é vasto e aborda espionagem, diplomacia, economia de guerra e alianças, áreas onde o Wallace falhou. O veredito final. Chegamos então ao momento decisivo. Já provamos que, no microgerenciamento de batalha, a Escócia teve 75% de eficácia tática. Mas se olharmos para o quadro geral, se pegarmos toda a filosofia do livro da arte da guerra,
que envolve não apenas em bater, mas em espionagem, diplomacia, alianças e economia. Em qual nível de profundidade tática o filme Coração Valente se encaixa? O épico Coração Valente estaciona com orgulho e fúria no nível 2. Como um todo, o filme até onde foi analisado atinge 60% da obra de Sun Tzu. Por que 60% em nível 2? Porque o Wallace foi o mestre absoluto do microcombate. Ele pegou uma missão de dificuldade hard, com o Império Inglês contra seus rebeldes, e usou o grito de guerra, o domínio de terreno e o ataque provocativo para virar o jogo. Com 75% de competência militar no campo e 60% do domínio global de Sun Tzu, William Wallace provou que não era apenas um guerreiro gritando por liberdade. Ele foi mortal, frio e calculista, exatamente quando precisava ser. Mas agora é com vocês, porque a guerra continua nos comentários. Então respondam pra mim. No final das contas, William Wallace foi mais um herói ou um estrategista? O que aconteceria com os planos de William Wallace se o general inglês não pecasse tanto pela arrogância? E aquelas lanças gigantes foram puro cálculo tático ou um improviso que contou muito com a sorte? De forma estratégica, deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, a vitória se decide antes da batalha. E até a próxima!